dia, galerinha, minha turma de terceiro ano amada. Nós vamos continuar com as nossas aulas, eu aqui e você aí na sua casa, né? Uma comunidade perfeita para a gente ficar juntinhos e aprender também juntinhos, tá? Aqui com a tia Heloísa, ok? E a nossa aula de língua portuguesa, tá? Com a professora Heloísa. Detalhe, nós estamos começando, tá? Um novo gênero que é conto maravilhoso, ok? E nós vamos agora ao texto, tá? Ao nosso texto de fluência. E trabalhando a nossa habilidade, ok? Eu sugiro para vocês fazerem uma leitura. Primeiro, uma leitura silenciosa, aquela leitura que você internaliza o que lê, beleza? E depois você faz a sua leitura compartilhada. Convida o papai, chama a coleguinha, tá? Brinca de escola e faz aquela leitura compartilhando, ok? Então, o título do nosso texto é Correio. E ele diz o seguinte: chegaram as cartas. Foi o carteiro que trouxe. Tem uma carta para mim. Quando queremos enviar uma carta, a gente coloca na caixa do correio. O carteiro apanha as cartas da caixa do correio. O carteiro leva as cartas para a sala de seleção. Antigamente, não havia papel. As pessoas escreviam em barro mole. Elas secavam o barro ao sol. Mais tarde, as pessoas usavam pergaminho. Era feito de pele de animal. Antes de existirem carteiros, as cartas eram levadas por mensageiros. As pessoas colocavam lacre nas cartas. O lacre fechava as cartas. Para abrir, era preciso quebrar o lacre. E então, nós vamos agora aprender juntinhos o que é o conto maravilhoso. Nós já vimos em aulas anteriores contos de fada, conto propriamente dito, e agora nós vamos para o conto maravilhoso. Então, acompanhe a nossa aula. Então, o que é o conto maravilhoso? O conto maravilhoso, ele narra acontecimentos fantásticos em que os personagens desenvolvem com astúcia obstáculos criados por uma magia especial. As personagens podem ser uma bruxa, fadas, feiticeiros, duendes, gnomos. Então, visto o que é fantasticamente o nosso conto maravilhoso, né? O nosso gênero que nós vamos estudar nessa manhã, vamos agora viajar no mundo da leitura, tá bom? Vamos para a nossa hora da leitura, viajando nesse texto. A abelha que queria ser rainha, um conto sobre orgulho, de Roberto Belli. A abelha que queria ser rainha. A abelha Zunzum nasceu teimosa e convencida. Nem bem saiu da célula, já achava que a colmeia era uma grande festa, no meio de tantas abelhinhas indo para lá e para cá. Uma delas disse: "Olá, eu me chamo Zunídia." Zunídia trazia 2 cestas de mamadeiras para alimentar as larvas, as larvinhas, bebês que iriam nascer. Zuzu olhou as mamadeiras com curiosidade e perguntou: "São para mim?" "Não, sua boba. Você não sabe que o primeiro trabalho das operárias é alimentar as larvinhas?" respondeu a amiga, entregando uma cesta.
Trabalho? Disse Zunzum, desapontada. Sim, acompanhe-me, falou Zunídia, bem-humorada. Zunzum repetiu o que Zunídia faz. Pegava mamadeiras com geleia e dava para as larvinhas, bebês. Zunzum achou aquilo engraçado. Quando terminou a tarefa, ficou toda feliz. Terminei, disse ela, pensando num descanso. Nada de descanso, disse Zunídia. As operárias são milhares. Quando Zunzum viu o número de larvinhas, operárias que ainda precisariam alimentar, ficou muito desanimada. Tudo isso? Desesperou-se Zunzum. Eu não vou ficar aqui perdendo o meu tempo. Zunídia quis ajudar e teve uma ideia. Então vá alimentar as larvas, que serão rainhas. Elas precisam de alimentação especial. Zunídia entregou as mamadeiras cheias de geleia real. Contrariada, Zunzum dirigiu-se para as células das rainhas. Mas Zunídia viu tudo e perguntou, muito brava, o que está fazendo? Tomando esta geleia para virar rainha, disse Zunzum. Zunídia não conteve o riso. Você nasceu operária, Zunzum. Não vai mudar nada. Zunzum ficou muito triste. Foi aqui que Zunzum viu as larvas rainhas que eram iguais às operárias e pensou, quer dizer que esta alimentação transforma operárias em rainhas? Ela olhou para os lados e, escondido, tomou a geleia. Nossa, que gostoso! Quem sabe eu virei uma rainha? Passaram-se os dias e chegou a vez de Zunzum e Zunídia voarem para pegar néctar nas flores. Foi uma experiência incrível. Então passaram a voar com as outras operárias. Zunzum fazia longos voos até chegar às flores para escolher o seu néctar. Mas Zunzum não parava de reclamar. Ficou tão chata que todas se afastaram dela. Aí voava sozinha para lá e para cá. Um dia, pousada no galho de uma árvore, ouviu uma voz. Ei, abelhinha, por que você está sempre reclamando da vida? Perguntou a árvore. Então, Zunzum contou toda a sua vida para a senhora árvore, que ouviu pacientemente. Você gostaria de ser rainha, não é? Disse a árvore. Eu posso fazer isso para você. Como? Disse Zunzum, espantada. Está vendo aquele buraco de coruja um pouco acima? E Dona Árvore apontou com os dois galhos. Entre lá, sua vida vai mudar. Zunzum entrou sem piscar de olhos. Lá dentro havia uma coruja feiticeira muito velhinha que perguntou, você quer ser rainha da colmeia agora? Sim, sim, exclamou Zunzum emocionada. De repente, Zunzum cresceu, ficou enorme, com uma barriga muito grande. Ao seu redor, tudo mudou. Estava dentro de uma colmeia, onde operárias traziam para ela suco de geleia real. Puxa, eu sou uma rainha, uma grande rainha. Então, Zunzum soube que uma abelha rainha também trabalhava, punha muitos ovos, milhares de ovos. Era só o que fazia. De tão grande, a rainha não podia voar e nem sair do lugar. Não podia ser livre.
Então ela pediu desesperadamente para voltar a ser operária. Queria ser livre de novo. Zum percebeu que ser rainha era uma responsabilidade muito grande e não estava preparada para isso. E num passe de mágica, Zum ficou aliviada e a velha coruja novamente disse: então não quer mais ser rainha? Perguntou a coruja feiticeira. Não, obrigada, dona coruja. Tchauzinho, o trabalho me espera. A coruja riu-se baixinho e ela se foi Zum, que nunca mais reclamou da vida de operária. Compreendeu que todos tinham a sua função na vida e a dela era ser operária. E aí, você viajou? Gostou da nossa história? E agora, meus amores, nós vamos aprender os elementos do nosso gênero, que é conto maravilhoso. Então, um dos gêneros é o personagem. Toda história precisa ter o personagem. E o que é o personagem? Esses seres podem ser pessoas ou até mesmo animais, objetos e seres inanimados que ganham vida e consciência para viver aquela história. Claro, toda história, todo texto, ele precisa ter o personagem, tá? Que é quem vai fazer a história, as ações, tá? Então, o personagem é um dos principais elementos, tá? Do nosso gênero. O narrador. Tia, o que é o narrador? Nós temos alguns tipos de narrador, veja só. Os tipos de narrador, também chamado de foco narrativo, representam a voz textual da narração sendo classificados em. Vamos ver alguns tipos de narrador. Nós temos o narrador personagem. Por exemplo, a história é narrada em primeira pessoa, onde o narrador é um personagem e participa das ações. Ou seja, ele participa da história e ele mesmo vai contando, vai narrando a história. Ele é personagem, mas também ele é um narrador, certo? Detalhe, como ele vai narrar a sua história, então ela precisa ser narrada em primeira pessoa, no caso, eu, ok? O outro narrador observador, narrado em terceira pessoa, e esse tipo de narrador conhece os fatos, porém não participa da ação. Aqui já é diferente, né? Ele narra sem participar da história. E o narrador onisciente. Esse narrador conhece todos os personagens e o trama. Nesse caso, a história é narrada em terceira pessoa. No entanto, quando apresenta fluxo de pensamentos dos personagens, ela é narrada em primeira pessoa. Ou seja, onisciente, ele não está presente, ele não está participando da história, ok? Vamos ver. Um outro elemento também muito importante é o tempo. É o tempo contado, tia Heloísa? Não, vamos ver. Elemento essencial na narrativa é a dimensão em que acontecem os fatos narrados. Pode ser definido ou marcado por expressões do tipo. Veja só um exemplo. Era uma vez, numa tarde pode ser uma tarde de ensolarada, né? De ventilação. Naquele tempo, ou seja, essas expressões, elas não indicam o tempo que aconteceu, tá? Então, era uma vez. Pode ter sido ontem, antes de ontem, tal, ok? Então, o tempo, ele é um tempo indefinido, beleza? O espaço, vamos ver o outro elemento. Local, cenário, ambiente onde acontecem os fatos, pode estar determinado ou não. Espaço exterior, por exemplo, o físico, onde acontece propriamente a história. Uma casa, uma praia, na escola, ou seja, em qualquer local você adequa, adapta, né? E aí você pode fazer o seu espaço para a sua história. O espaço interior
psicológico, é o seu emocional, a imaginação, o seu sonho, aquilo que você quer vivenciar e passar para a sua história, ok? E nós temos um enredo, tá? Vamos ver. A história diz: Cascuda, eu acho melhor a gente acabar o namoro aqui. A partir de agora é cada um por si. Mas por que, Cascãozinho? Por quê? Porque embaixo deste guarda-chuva só cabe um. Veja só o que é que eu quero dizer. A história, crianças, elas precisam ter um início, que é a situação problema, tá? O início da história. Ela precisa ter um meio, que é o desenvolvimento da história, aquilo que você vai desenvolver. E também precisa ter o seu final, tá? Então, uma história, ela tem o início, o meio e o fim, tá? Aqui onde você vai expor a sua ideia, você vai descrever a sua ideia, a sua problemática, a sua situação, e lá você vai finalizar a sua história, ok? Muito bem. Pois a tia Heloísa vai dividir com vocês essa frase que diz: livros são sonhos que seguramos com as mãos. Tia Heloísa, o que você quer passar para essa turminha com essa frase? Livros são sonhos que seguramos com as mãos. Crianças, tudo começa pela educação. Os nossos sonhos, eles se realizam através da educação, através dos livros. Ou seja, nós precisamos estudar, nos capacitar, nos educar para nos direcionar. Através da educação, nós podemos realizar os nossos sonhos e muitos outros sonhos. Precisa de um esforço muito grande da minha parte e exclusivamente da sua, ok? Então, não desperdice o seu tempo, leia o que você puder ler, uma leitura saudável, eduque-se, discipline-se, forme-se e tenha foco no que você quer. E aí sim, você terá os seus sonhos em suas mãos, porque tudo depende de você, ok? E a tia Heloísa vai ficando aqui, tá bom? Com mais esse dia e essa aula. Um beijo bem gostoso no coração de vocês. E até a próxima aula.